Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 75 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre essa dicotomia entre privacidade e engajamento, né? Eu não sei se todo mundo que é pai, né, tem esse tipo de coisa rolando em rede social, porque a rede social, o objetivo dela é manter você ali dentro o maior tempo possível, né? E para isso ela tem que te oferecer coisas que são do seu interesse. Portanto, quando você começa a pesquisar muita coisa de paternidade, de cuidar de filhos, você começa a seguir perfis que falam disso, começa a seguir mães, começa a seguir pais, enfim, todo esse universo de educação infantil, né? A tendência é que o algoritmo vá te dando mais e mais e mais coisas sobre isso. Isso é normal, já é esperado, isso já é sabido, todo mundo sabe disso. E aí, nesse contexto todo, né, de como eu tô sempre vendo coisas de paternidade também, chega para mim direto bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo. E uma das coisas que meio que parece que virou moda agora é uma figura meio estranha, assim, um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, geralmente toma a frente disso, e eles produzem conteúdo usando a criança. E E às vezes expondo a criança a muitas coisas que não são exatamente recomendados. Por exemplo, expondo a criança ao ridículo, né? Eu já me deparei com um vídeo de uma mãe que ela tá na cozinha e cheia de apetrechos sexuais, assim, com algema, é, uma roupa toda sensual e tal. E ela tá meio que dando água pro filho, assim, filho mais velho até, deve ter uns 10, 12 anos, sei lá. E aí o comentário, né, escrito na frente do vídeo, assim, é quando você está indo namorar, mas a cria acorda. Ou algo desse tipo, né? Esse vídeo apareceu para mim algumas vezes. Eu não sei exatamente de quem é, também não me interessa, mas os perfis de memes, né, eles vão copiando isso, vão replicando, isso viraliza e tem lá milhões de visualizações. Por exemplo, é um exemplo de uma situação bem ridícula, né? Que a mãe se, se coloca numa situação de que assim, estava a ponto de começar um ato sexual relativamente selvagem, né, pela vestimenta que ela estava ali, e aí o filho acordou e ela precisou parar para, sei lá, ir na cozinha dar uma água, ou, sei lá, preparar um lanche, enfim, esse era o contexto do vídeo, né? E a criança, claramente, ela tinha como perceber isso, né? Uma criança mais velha, a não ser que ela tenha algum problema, né, psicológico, alguma coisa assim, uma criança daquele tamanho já entende o que está acontecendo. E pior, né? Para conseguir um, um engajamento e tal, a mãe acaba expondo primeiro a própria criança e depois ela acaba expondo a criança a vários aspectos secundários, né? Que de repente a mãe nem conseguiu mensurar ali dentro da, da cabeça dela, né? Ela não consegue ter talvez a imaginação para imaginar até onde pode ir esse tipo de coisa. Como, por exemplo, bullying na escola, né? Se a criança, né, alguns amigos dele, se ele consegue entender isso, a situação que a mãe está expondo ali, os amigos também vão conseguir, né? Amigos de 10, 11, 12 anos, sei lá, já entende o que está acontecendo ali. Então, muito provavelmente ele vai ser sacaneado na escola, né? As crianças vão ficar zoando ele, porque, porra, a mãe dele realmente está se expondo a uma situação vexatória, né? Mas não só isso também, né? Imagina que você é o pai de um menino, né? De 10, 12 anos, e você descobre que a mãe do coleguinha dele faz esse tipo de coisa. Se ela é capaz de fazer esse tipo de coisa numa rede social publicamente, vai saber o que ela é capaz de fazer no privado, né? Quando o seu filho estiver lá, na casa dele, né? Então, eu, como pai, eu não gostaria que o meu filho tivesse amizade, frequentasse a casa de uma pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Que tem uma mãe que faz esse tipo de coisa. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, é um tipo de preservação que eu teria com meu filho. Eu imagino que isso deve acontecer com os pais dos colegas desse menino.
E aí a gente passa para um outro ponto, né? Tem vídeos também que não são só vexatórios, eles também expõem a criança a um certo risco, risco físico mesmo, risco de acidente, risco de alguma coisa desse tipo. E aí eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar. Eu tenho, eu tenho visto isso muito. E quando acontece de alguma coisa desse tipo viralizar, o impacto disso é muito negativo para quem postou, para os próprios pais. E aí o que acontece é que quando a coisa perde o controle, eles começam a ser atacados, começam a receber muito hate, né? Tem alguns casos, por exemplo, de vídeos que tem, sei lá, 10 milhões de visualizações. É uma criança passando uma situação de perigo, né? Fazendo uma teimosia, fazendo uma birra e tal. E aí os comentários que quando você vai ver, estão lá assim, ah, que gracinha, que fique aí na sua casa, porque deve ser insuportável. Depois joga um anjo desse na creche e a gente que tem que se ferrar para educar, né? Provavelmente é uma pessoa que trabalha em creche. Aí o outro assim, não, dá raiva só de assistir essa falta de autoridade dos pais de hoje em dia. Então assim, começa a ter um certo hate e aí a pessoa começa a apelar para algumas coisas que no fundo, ela podia ter pensado antes, né? Porque pensa comigo, quando você pega um vídeo, né, de dentro da sua casa, de uma situação onde tem a sua família e seu filho, seus filhos, né, e coloca isso na rede social, você tá, de certa forma, você está jogando isso para o mundo. No fundo, eu acho que é um pouco temerário a gente ficar escondendo a criança de forma patológica, né? Se fosse assim, não era nem para sair na rua. Porque quando você sai na rua, tem um monte de gente com celular na rua que pode estar tirando foto do seu filho, que pode estar usando, né, a imagem do seu filho para alguma coisa. Isso pode acontecer, principalmente em cidades maiores, né? A gente não sabe quem é a pessoa que está transitando por ali. Cidade pequena, geralmente todo mundo conhece todo mundo, é mais tranquilo. Mas numa cidade maior, talvez esse tipo de risco ele esteja até um pouco abaixo do radar das pessoas, né? Mas é um risco que pode acontecer. Só que qual que é o problema, né? Se você quer evitar literalmente todos os riscos, você vai trancar o seu filho debaixo da cama, amarrar ele numa corda e deixar ele ali embaixo para que ele nunca esteja exposto a nenhum tipo de risco ou de problema. Isso não é saudável, né? Isso vai dar problema. Então, o que eu faço aqui, por exemplo, no meu perfil, tem um monte de vídeo dos meus filhos, um monte de vídeo deles fazendo coisas dentro de casa, de mostrando certas coisas. No geral, eu tenho alguns pré-requisitos, né, que eu uso para falar assim, olha, eu vou postar isso aqui. O primeiro deles é alguma coisa educativa, né? Se está fazendo alguma coisa que eu quero usar para usar como material, e aí eu vou postar aquilo, vou explicar né, a situação, o que, que aconteceu, qual é a minha visão, por que, que eu acho isso, por que, que eu não acho aquilo. Enfim, né, eu vou diferenciar, vou riscar uma linha no chão, falar assim, ó, aqui em casa a gente faz isso, aí a gente tá para cá dessa linha, a gente faz desse jeito por causa disso, disso, disso. Outras pessoas vão estar pro lado de lá da linha e eu não concordo com isso por causa disso, disso e disso. Portanto, é uma forma de eu filtrar assim, olha, eu quero que as pessoas, né, gostem do meu conteúdo, mas eu quero que elas tenham mais ou menos a mesma visão que eu tenho, porque dentro da questão educacional é tudo tão amplo, com muitas fontes, muitas opções, muitas coisas. E se eu ficar aqui querendo abraçar o mundo todo, querendo agradar todo mundo, querendo que todo mundo ache bonito, que tá né, a forma como eu educo, a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, a cosmovisão que eu vou passar para meus filhos, então eu vou ficar maluco, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Então eu tenho uma série de teorias e pensadores e pessoas que eu admiro, né, no sentido de serem fontes de conhecimento para a educação, e eu uso essas pessoas, eu estou sempre explicando isso aqui. Então a exposição dos meus filhos ela vem basicamente para demonstrar isso, ou então alguma coisa muito bonitinha, muito fofinha e tal, que às vezes é engraçado, às vezes é legal, às vezes é fofo, mas é isso, sabe? Nunca na minha vida, nesse perfil, eu
coloquei as crianças, né, ou numa situação vexatória para conseguir like, né, como o caso dessa mãe cheia de adereços sexuais, e nem na situação de risco para conseguir like também. Agora, pior do que colocar a criança na situação de risco é colocar a criança na situação de risco quando você está passando uma certa vergonha, né? Assim, você está demonstrando claramente que você não tem autoridade sobre seu filho, está demonstrando claramente que você não tem capacidade ou ferramentas ou formas de conseguir contornar certas situações. E aí você, com isso, você expõe a criança ao risco e com isso você pega esse pacote todo, junta num material, junta num vídeo e posta na rede social. E aí, quando a coisa vai pública e as pessoas usam esse material para criar conteúdo, para informar as pessoas, para mostrar certos pontos, a pessoa vai e fica chateada porque está expondo a imagem da família e tudo mais. Realmente é um negócio assim complicado, sabe? Eu recebi alguns comentários no meus stories aqui falando assim, olha, como é que a pessoa quer postar um negócio na rede social e ter privacidade? Isso não faz o menor sentido. Né? E assim, realmente não faz, eu também não entendo como que isso pode ser possível, né? Essas duas coisas. Ou você quer engajamento, ou você quer privacidade. Se você está falando de assuntos pessoais, né? O seu assunto é pessoal, e você usa a sua família para exemplificar os posts, os assuntos que você quer usar, então não tem como isso ser privado, né? Não tem como você ter privacidade. Até porque a coisa quando viraliza, você perde o controle, inclusive as pessoas perdem o controle de saber até de onde veio. Não tem como saber de onde veio. Eu, por exemplo, tenho alguns vídeos que passam na minha timeline, ali naquela timeline de Reels, né? Passa assim, 4, 5 vezes, às vezes numa mesma semana, né? Num estágio, num período curto de tempo, 5, 6, 7 dias, ela passa na minha timeline em 5, 6, 10 perfis diferentes. Por quê? Porque aquele conteúdo aparentemente está tendo muito comentário, muito engajamento, muito compartilhamento. Então, páginas específicas, né, páginas de meme, páginas de conteúdo, páginas de não sei o que, de não sei o que lá, vão pegando aquilo porque vê que aquilo está funcionando, né? E aí a própria rede social ela te dá esse aval, digamos assim, porque ela tem um botão chamado botão remix, né? Um botão que você pode clicar e dali mesmo você não precisa nem salvar o vídeo. Você não, né, você não tem, não é uma pirataria, você não está pirateando o conteúdo no sentido assim, vou roubar aqui o conteúdo, vou postar aqui. Não é isso, é uma coisa autorizada, né, pela própria rede social para que você possa fazer. Você aperta um botão e aquilo cai no seu feed e ali você faz os comentários. E eu achei engraçado que na minha postagem, foi uma postagem realmente que deu bastante engajamento, deu vários pais e várias mães comentando sobre uma situação específica, e eu, propriamente dito, eu não fiz nenhum comentário. A legenda desse vídeo que eu compartilhei, que eu, né, remixei, entre aspas, a legenda desse vídeo era uma linha, era assim, na verdade eu coloquei no vídeo, né, uma frase assim, quantos erros você consegue ver nesse vídeo? E aí na legenda eu continuei, né, explicando assim, eu achei pelo menos 3 gravíssimos. Eu falei que eu encontrei alguns erros no vídeo. Eu não dei absolutamente nenhuma declaração naquele post. E aí embaixo vieram vários comentários, né? Vários pais, várias mães que bateram o olho na situação, tiveram vontade de se manifestar, afinal de contas é uma rede social. A rede social é isso, você está socializando com aquelas pessoas ali. Então elas viram um conteúdo que eu usei um recurso da rede social, um recurso que me é permitido, me é dado, e eu repostei. Eu até para não deixar muito exposto, eu coloquei o vídeo em preto e branco, que é para ficar uma coisa mais para tirar um pouco o foco. O foco não era ali pegar, sei lá, detalhe da casa, pegar detalhe, não era isso, o foco era a ação em si que estava acontecendo ali. E aí as pessoas vieram comentando embaixo. Teve pessoa que comentou que ali está tudo errado, teve pessoa que comentou que os pais não tinham autoridade, que os pais não sabiam lidar,
que não sei o quê. E teve um monte de pai que comentou que o que que faria, né? Eu faria isso e isso. Aí o outro, eu faria isso e isso. Eu até dei ali nesse comentário, eu até dei uma resposta nesse sentido. Falei assim, olha, eu poderia pegar o meu filho, né? Se tivesse naquela situação, pegaria o meu filho e pegaria no colo, tiraria dali e já jogava no sofá e fazia cosquinha ali, já brincava, já fazia outras coisas. Aí eu sempre pergunto, mas brincava? Você ia brincar com ele fazendo birra? Acho que foi essa mais ou menos a pergunta, né, de um dos seguidores. Eu falei, não, não era brincar fazendo birra. Esse recurso de brincar, de mudar o foco, mudar o objetivo ali, mudar o ambiente, né, mudar o clima, ele precisa vir antes de começar a birra. Depois que a criança fazendo birra, não tem jeito. Aí não dá pra brincar, porque senão ela acha que é ela que domina, né? Mas antes de dar o problema, a criança começou a fazer alguma coisa errada, você já cata ela na mão, joga no sofá, já dá cambalhota, já joga ela pra cima e tal. Então você tira o foco daquilo que ela tá fazendo de errado e você leva o clima mais leve pro ambiente, e aí você consegue dali já fazer ela esquecer, fazer ela distrair, ir para outro lugar, fazer outra coisa. Então é um recurso, né, que eu uso bastante, que é essa questão de distrair, né? Até ontem, quando eu estava fazendo os stories, comentando esse caso, inclusive, o Heitor, eu estava passeando com ele, o Heitor é o meu mais novo, ele tem 1 ano e pouquinho, e ele estava já há muito tempo no carrinho, a gente passeou bastante, e ele estava balançando muito a perna, parece que ele estava inquieto, assim, queria levantar, e balançando muito a perna, muito, a ponta do carrinho estava quase virando. E aí, ao invés de brigar com ele, ao invés de, né, dar esporro nele, mandar ficar quieto, bater, né, o pessoal às vezes tem outros recursos, né? Mas aí o que eu fiz foi exatamente isso, tirar o foco. Eu comecei a fazer cosquinha nele. E aí, toda vez que ele ia fazer, bater a perna assim, eu vinha, levantava assim o carrinho, abaixava, né, ali a parte onde a gente segura com a mão, abaixava ele assim, para ele empinar, como se fosse chamar de, né, não é de uma bicicleta, assim, na minha época a gente falava de chamar de uma roda, né, como se fosse chamar de uma roda assim no carrinho, e conforme ele vinha virando assim de cabeça para baixo para mim, eu ia fazer cosquinha no pescoço dele. E eu fiz isso algumas vezes e ele parou, ele esqueceu que ele estava batendo a perna e continuamos o passeio tranquilo. Morreu de rir, eu morri de rir, e sim, resolveu o assunto, né? Então, esse tipo de coisa, a distração lúdica, né? Eu sempre gosto de usar. Então, eu queria fazer esse episódio aqui porque muito cuidado com a questão da coerência, né? Às vezes a gente como pai, às vezes a gente como mãe, por uma falta de reflexão, uma falta de, às vezes, de maturidade, né? A falta de saber como lidar com certas coisas, a gente acaba sendo muito contraditório. A gente passa valores que a gente não gostaria de passar, né? Porque quando você faz um vídeo vexatório, né? Eu imagino que uma mãe não queira expor o filho. Imagina que ela é totalmente sem noção, né? Eu tô falando da mãe uma mãe sexual lá. Imagina uma mãe que é totalmente sem noção, assim, ela não tem noção de nada, ela é meio distraída e tal. No fundo, por mais que ela seja meio distraída, eu acho que ela não quer expor o filho ao ridículo. Pelo menos não com os filhos, com os amigos na escola e tal. Muito menos se expor como uma pessoa, digamos assim, não confiável, né, para os pais dos amigos dos filhos, né? Então a pessoa faz meio que sem pensar, assim, ela não tem noção daquilo, da repercussão que aquilo pode ter. Só que aí ela depois fica difícil de reclamar depois, né? Porque as coisas têm que ser. A gente tem que raciocinar um pouco mais na hora de expor as coisas, na hora de falar as coisas, na hora de colocar certas coisas para o mundo, né? E esse tipo de conteúdo, assim, casalzinho fazendo conteúdo engraçadinho para fazer viralizaçãozinha, para poder ficar famosinho, não sei o que, isso tá demais, cara. Isso eu sei porque chega muito em mim. E aí o negócio viraliza e depois, né, você vai ter que lidar com esse tipo de comentário. É, pior são os pais filmando, os primórdios da falta de respeito. Aí a outro comenta, vídeo feio. Realmente um vídeo, né, fica feio, fica esquisito. Aí uma outra aqui com 15 anos vai estar dando na cara dos pais. Inclusive, foi uma coisa que eu achei engraçado também, né? Tem uma pessoa comentando num vídeo que tá com 15 anos vai dar na cara dos pais. Eu recebi um comentário nos meus stories, né? De uma psicóloga
uma psicóloga que é uma pessoa que não é uma psicóloga qualquer, assim, é uma psicóloga formada aí, outro dia aí, que é uma meia boca e tal. Não, é uma psicóloga que tem muitos anos de experiência prática clínica, é uma psicóloga que está no meio acadêmico, que dá aulas, que tem mestrado, que tem doutorado. Então, assim, é uma pessoa muito capacitada, muito gabaritada. Ela comentou no meu story, quando eu estava, né, usando esse vídeo para fazer um conteúdo, estava explicando algumas coisas, e o que ela falou foi assim, ó, não tem um psiquismo adulto funcionando ali, naquele momento. Em qual momento? No momento do vídeo. Aí eu até brinquei e falei, ó, traduz essa frase para mim, por favor, porque eu não consegui entender o que, que é psiquismo adulto funcionando, né? Eu tinha uma ideia do que era, mas eu queria que ela me explicasse melhor. E aí a explicação dela foi o seguinte, ó, nenhum dos três funciona como adulto. E a criança com toda a razão, né? A criança não tem que funcionar como adulto, é o adulto que tem que funcionar como adulto. E ela continua assim, qualquer adulto consegue mensurar os desdobramentos naquela situação, no mínimo, o fato que a criança pode machucar feio. Isso no caso de uma exposição do risco, né? Da questão de filmar a criança correndo certo risco em determinadas situações. E a última frase que ela colocou foi assim: em termos macro, daqui uns 14 anos ela vai dar na cara deles. Que é exatamente um dos comentários do vídeo, né? E tem outro legal também, que é muito triste ver pais que não têm nenhuma autoridade sobre os filhos. Imagine quando for para a escola e como irão tratar os professores. Por isso a sociedade está assim, com pais que não exercem autoridade e crianças que fazem o que querem. Triste. Então, assim, tudo isso aqui, eu quis fazer esse episódio, inclusive porque o caso está bem fresco, né? Eu quis fazer esse episódio porque, assim, a gente precisa ter um pouco de bom senso e um pouco de congruência, né? O que é congruência? Congruência é quando uma coisa combina com a outra, né? O que você faz combina com o que você fala. Se você preza pela privacidade, inclusive uma privacidade que proteja você mesmo, né? Não só a criança, mas proteja você mesmo de comentários vexatórios, né? Porque isso aqui, imagina, você tem 20 mil pessoas escrevendo no seu post que você é uma pessoa sem autoridade com a criança. Um monte de gente criticando, um monte de gente falando merda e tal. Se você preza pela privacidade, você não quer que isso aconteça, não exponha certas coisas. Eu acho que é o mínimo, assim. Eu acho que é um, né? Eu não sei se eu tô ficando meio maluco ou se o mundo tá meio maluco, mas parece que as pessoas elas estão meio fora da realidade, assim. Você não consegue ter uma puta viralização e conseguir, sei lá, de repente monetizar em cima disso, conseguir alguma coisa desse tipo, se o seu nicho é criação de filho, né, sem expor o filho. E aí, quando expõe o filho, eu sei que funciona mais ou menos assim para algumas pessoas. É claro que não são todas. Mas algumas pessoas ficam muito felizes de expor alguma coisa meio vexatória, exatamente porque, por mais que tenha comentários negativos, você, com os comentários em volume muito grande, o seu vídeo vai longe. É o famoso engajamento, né? Quando você passa vergonha na internet, e aí você está sendo atacado, está sendo sacaneado, zoado, enfim, toda vez que acontece isso, a coisa vai longe, porque o engajamento é muito grande. E algumas pessoas usam isso como estratégia até, para conseguir mais engajamento, para conseguir mais viralização, para conseguir, enfim, né? Então, só toma um pouco de cuidado, assim, porque a gente precisa ser congruente, inclusive para a gente ensinar isso para os filhos. Na hora que ele começar a manifestar vontades, você precisa mostrar para ele e falar assim, meu filho, olha só, essa vontade A que você tem aqui, ela é, não faz sentido ela estar junto com essa vontade B aqui que você tem. Você vai ter que escolher um caminho. Ou é o caminho A, ou é o caminho B, porque os dois juntos não podem coexistir. Isso provavelmente vai acontecer bastante, né, na educação dos nossos filhos. Eles vão, a criança ela não tem muita noção assim do que é cada coisa, né, dependendo da idade e tal. E depois, quando é adolescente, às vezes consegue ter um discernimento, mas não consegue mensurar direito, né,
aonde que vai dar a consequência do caminho A, onde vai dar a consequência do caminho B. Então a gente precisa ser uma espécie de interpretação racional das ações das crianças. E aí a gente precisa fazer isso para a gente primeiro, porque senão fica bem difícil, né? Fica bem difícil. Né? Então é isso, esse é o recado de hoje. Eu queria só esclarecer isso aqui, porque esses videozinhos de memezinho, de coisinha dentro de casa, da família e tal, fazendo merda pra viralizar e postando as coisas que às vezes nem devia, nem queria postar, e aí posta assim mesmo, porque afinal de contas, enfim. Esse tipo de coisa tem acontecido demais, dessa vez acabou resvalando em mim. A situação, imagino que já esteja resolvida, né? Eu já tirei o vídeo, não coloquei, né? Até por respeito. Uma vez que a pessoa manifestou vontade, falou, olha, tá expondo a minha família, beleza, tirei. Não, isso não é uma questão. A pessoa está desagradada, eu tiro. Mas a questão não é essa. A questão é que tem, sei lá, 10 milhões de visualizações o vídeo. E tem perfis grandes que repostaram, que passaram para mim também, não vou expor qual é, e eu já vi que tirou também. Mas perfis grandes que falam de educação, de paternidade, que repostaram isso também e criticando massivamente também. Então, toma só cuidado, porque se você quer que A aconteça, não faça B caso B e A sejam opostos. É esse o recado. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.